palavra que o Senhor ministrou sobre o meu coração, ela vai dizer: não torne a olhar para trás. Antes de qualquer pessoa trazer uma palavra, tenha certeza que o Senhor Jesus ministrou com ela primeiro. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Pai querido e eterno, aqui, Senhor Jesus, eu estou em Tua presença, Pai, e me coloco à disposição, Senhor Jesus, do Teu Espírito, para que o Senhor venha, Senhor Jesus, ministrar a Tua igreja, a Tua noiva, Pai, aquilo que o Senhor tem, Pai, para falar conosco, meu Senhor. Pai querido, te agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor Jesus, trazendo, Senhor Jesus, a palavra, Pai, ao coração do Teu povo. Senhor Jesus, sinta-se à vontade, Senhor Jesus, em nosso meio. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. A palavra que o Senhor me deu, ela é muito conhecida, que todo mundo, quando ministra ela, fala sobre Ruth, sobre Noemi, porque a palavra, ela altamente voltada mais para elas. Só que eu quero trazer uma visão diferente daquilo que o Senhor me deu. E a palavra vem dizendo: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, e ficou assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vós fosseis por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filho, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ei por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aqui muitas vezes você já ouviu sobre Ruth, que Ruth beijou, que Ruth e Orfa choraram, uma beijou, uma permaneceu, e uma beijou e uma foi embora. Eu quero falar sobre Orfa. Nessa noite eu não vim falar sobre Ruth, porque todo mundo sabe que Ruth permaneceu. Mas eu quero falar quantas vezes
na nossa caminhada nós tornamos a órfã. Nós sabemos que é muito difícil quando alguém, apenas quer estar nos momentos bons da nossa vida. É muito difícil quando a gente depara com alguém que vem na nossa vida somente para poder estar nos nossos momentos bons, até chora com a gente, mas quando o vento vem, como a gente fala, quando o calo aperta, essa pessoa vai embora. E aqui eu estudando, quando o Senhor Jesus, Ele me deu uma palavra. Os moabitas, ele adorava um Deus que se chamava Quemos. E era considerado por eles uma divindade guerreira semelhante a outros deuses de Baal, que envolvia práticas incluindo sacrifícios humanos. E acredito eu que Noemi, ela trouxe a essência do Senhor Jesus para dentro de casa. Eu acredito que Noemi, ela foi boca de Deus muitas das vezes para órfã. Muitas das vezes ela falava assim: olha, o Senhor Jesus, Ele muda. O Senhor Jesus, Ele fez isso na minha vida. Foi o Senhor Jesus que nos trouxe até aqui. Foi o Senhor Jesus que já fez muitas coisas. Não foi falta de palavra, não foi falta de atitude, para que órfã mudasse o seu pensamento, mudasse a sua atitude, mudasse as suas características e o seu caráter. Porque Noemi vai dizer aqui a palavra, ela vai dizer: pode ir, vai, porque eu não tenho mais como dar filhos, e mesmo que se eu tivesse, vocês vão esperar que até que eles cresçam para tomar como marido. Aqui ela vai dizer: pode ir. Enquanto uma entendeu, por mais que ela vinha de uma prática que idolatrava outros deuses, idolatrava um Deus que sacrificava o humano, Ruth, ela entendeu que o Senhor Jesus, ela entrou na vida dela e poderia mudar, como mudou. Ruth entendeu que, independente das circunstâncias que ela estava vivendo, quando chegou um tempo difícil, ela entendeu que por mais que estava difícil, ela escolheu permanecer. E ela disse: o seu Deus é o meu Deus. Enquanto o órfão até chorou. A órfã estava ali: eu vou chorar, vou dizer que não sei o quê. Mas ela insistiu. Noemi insistiu: pode ir. Ela não pensou duas vezes. Ela saiu. Ela voltou para a prática que o Senhor Jesus já tinha tirado ela. Ela voltou para práticas mundanas que o Senhor Jesus já tinha tirado ela. E quantas vezes nós saímos do querer do Senhor Jesus para voltar às práticas que o Senhor Jesus já nos libertou? É muito fácil falar: poxa, mas veio um tempo difícil. Ah, mas o tempo difícil veio, mexeu com ela. Não, querido, porque mesmo que veio o tempo difícil, Ruth, ela falou assim: pode estar o tempo difícil, conjecturando eu. Não, Noemi, chegou o tempo difícil, mas independente de tudo, o vento tá vindo, o barco tá balançando, mas eu vou permanecer. Porque você me apresentou um Deus que é vivo. Um Deus que não tem tempestade certa, não tem tempo ruim, não há impossível que o Senhor não possa fazer. E o Senhor Jesus, quando Ele falou para mim, Ele me trouxe a revelação de quantas vezes eu parei para olhar para o meu passado, nos tempos desse difícil. Órfã, chegou o tempo difícil, ela olhou para trás. Talvez ela até se lamentou: poxa, mas naquele tempo eu tinha, mas naquele tempo eu vivia um tempo bom, mas naquele tempo eu era rica financeiramente, naquele tempo eu tinha bens materiais, e agora o tempo mau chegou e ela olhou para trás. E a palavra também vai dizer, coloca para mim em 2 Reis, capítulo 2. E vai dizer assim:
Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de levar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Aqui Elias, ele está provando a lealdade de Eliseu. Ele queria saber quem estava com ele, porque muitas das vezes você até sabe quem é que está contigo ali, mas deixa um momento de prosperidade passar, deixa o vento soprar, que aí você vai ver quem é que está contigo. Aí Elias falou: pode ficar aqui. Ele: não, vive o Senhor e eu vou contigo. Ei, se você é verdadeiramente sacerdote, se você é verdadeiramente filho do Senhor Jesus, ei, o tempo pode estar até ruim, o vento pode estar balançando, mas permaneça. Não é muito por falar, mas é permanecer. Oh, Senhor Jesus. Rabaia cheia, rabaia saio. Ei, querido, aqui está falando de um tempo. Aqui está falando de um tempo aonde estava tudo bem. O marido era vivo, os filhos eram vivos, estavam as noras juntos. Mas veio o tempo mau. Quando você abre a Bíblia e você depara, o tempo mau chega para todo mundo. O tempo mau chega para todo mundo. Não vem com essa que não vai chegar para mim que vai. E é no tempo mau que o Senhor Jesus está vendo quem você é. Quem você é. Rabaia cheia, rabaia saio. Ei, a enfermidade não vem para te matar, não. Não, mas é para mexer com a tua estrutura, para saber se ainda tem azeite para extrair o melhor de você. Oh, Espírito Santo. E eu falei assim para o Senhor: Senhor, eu sou grata por tudo que eu tenho hoje, porque foi num momento que eu estava conversando com meu esposo. Foi no momento que você dizia assim: não tem como. Eu encontrei o meu esposo dentro de um grupo, e o Senhor ali, Ele me resgatou. E através dele que eu já conhecia a palavra. Eu já conhecia a palavra. Só que eu fiz como órfã, voltei para trás. Eu olhei para trás e o Senhor, através da vida dele, me resgatou. Foi Ele que veio primeiro. Foi Ele que veio primeiro e me resgatou. E o Senhor Jesus, não ouse mais olhar para trás. Não ouse mais olhar para onde eu te tirei. Então eu falo para você hoje: não volte para onde o Senhor já te tirou. O louvor é muito bom. Eu amo o louvor. O Senhor me chamou para isso, para louvar. Mas o Senhor também me chamou para trazer a palavra. E a palavra é que liberta. O louvor, o Senhor Jesus, Ele habita nos louvores. Mas é através da palavra que Ele cura, que Ele salva e que Ele liberta. Não tem prosperidade se você não tiver a palavra. Porque a palavra, ela sai do altar. E se você não colocar no seu coração, a prosperidade não chega. Porque se você não tem a palavra, entra a incredulidade. Se você não tem a palavra, a tua fé, ela diminui. E a palavra também vai dizer: Deus deu uma palavra, Ló, sai. Pega a tua família e sai. Vou colocar na minha linguagem. Pega a sua família, aqui não dá mais. Aqui não dá mais. Tem gente que não quer. Tem gente que não quer. Tem gente que não quer amadurecer. Tem gente que não quer viver aquilo que o Senhor tem. Então sai. Pega a tua família e sai.
E a esposa de Ló, o que ela fez? Olhou para trás. Cuidado para onde você está olhando. Cuidado para onde você está olhando. Se a palavra do Senhor foi para você olhar para frente, o que está lá atrás não te interessa mais. O que está lá atrás, está lá atrás. Cuidado, porque se você olhar, você vai virar uma pedra de sal. Você vai ficar estagnado de novo. Você vai ficar paralisado de novo. E aí você se pergunta: voltei de novo a estaca zero. Voltei de novo. Meu Deus, vou ter que passar por tudo de novo. A nossa vida é igual uma escola. A gente faz a prova. E se a gente errar, a gente volta a fazer de novo. E se a gente errar, a gente volta a fazer de novo. E no final, se você errar, é reprovado. E você tem que repetir aquele ano novamente. Porque você não entendeu. Ou você até entendeu e não quis dar ouvido. Ou você até entendeu, mas quis seguir aquele grupinho que fala: eu estou na igreja, mas eu quero olhar para onde eu não devo. Eu estou na igreja, mas eu quero fazer disenção dentro da igreja. Eu estou na igreja, mas quero trazer separação. Ah, querido, toma muito cuidado. Toma muito cuidado com quem você se levanta. Toma muito cuidado com quem você abre a boca para você falar. Toma muito cuidado para você não voltar às práticas que o Senhor Jesus já te tirou. A palavra vai dizer em Jeremias, que a palavra veio a Jeremias dizendo: desce a casa do oleiro, que ali você vai ouvir a minha voz. E ali Jeremias, ele desceu e ele foi vendo, né? Ele fazendo barro, moldando, tirando, colocando a mão por dentro. Mas se você vê antes do barro estar colocado ali, eu não sei o nome, né, da onde coloca, mas antes o barro ele vem todo machucado, vamos se colocar assim, cheio de pedra, cheio de sujeira. E assim somos nós. E o Senhor Jesus vai tirando, pouquinho, pouquinho, vai nos tirando todo o carrapicho. Sabe, Ele vai tirando, vai limpando e coloca lá naquela máquina para poder nos moldar. E aí Ele coloca a mão por dentro para poder nos moldar de dentro para fora, para poder colocar a gente naquilo que Ele quer. E primeiro Ele mexe dentro de você, para depois Ele moldar por fora. Porque tem ferida que se eu olhar aqui eu vejo, mas tem ferida que só o Senhor Jesus vê. Que só o Senhor Jesus vê. E se você não permitir, essa ferida vai ficar aí, ó. Vai ficar aí te machucando. E você vai ficar se lamentando: poxa, mas Orfa foi embora. Orfa foi embora. Caramba, ela até me beijou, ela até me abraçou, até ela me deu uma palavra, mas foi embora. Ei, olha para quem está do seu lado, olha para quem permaneceu, olha para quem acredita em você. Ei, quando você se deparar com alguém, não vê agora não, mas vê adiante dela. Porque as pessoas vêm machucado do nosso lado, e a gente julga. E a gente julga porque a gente está vendo aqui. Mas um dia alguém olhou para mim e olhou através de mim. Eu vejo a Gabriela, mas eu creio que lá na frente será uma pastora. Toda machucada, toda ferida que até um tempo agora o meu esposo ministrou. Seja perdoada, se permita ser perdoada por coisas que alguém fez, não, coisas que eu mesma fiz e me cobro até hoje. Tem coisas que é você mesmo que se machuca e coloca a culpa no outro. É você que se permite, porque quando você entende quem é você em Deus, nada mais te tira do propósito que Deus tem para a tua vida. E ali Orfa voltou a praticar
velhas coisas. Voltou a fazer coisas que ela já tinha sido liberta. Mas Ruth viveu um tempo novo. Noemi viveu um tempo novo. Coloca para mim em João capítulo 6, versículo 67. João capítulo 6, versículo 67. Olha, quando você entende quem é o Senhor Jesus na tua vida. Querido, você não está proibido de dar glória ao Senhor. A glória não é para mim, a glória é para Ele. Então vai dizer a palavra do Senhor Jesus. Então disse Jesus aos 12, disse quem? Jesus aos 12, quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Eu não saio da tua presença, porque é o Senhor que tem a palavra. Ei, permaneça e se permita viver algo novo. Ei, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Se tu soubesse que grandes coisas o Senhor tem para fazer através de você. Se você soubesse. Ei, não fica, sabe, cobrando de você. Não fica se culpando, porque o que passou, passou. Você se permitiu a entregar a sua vida a Ele. E a nossa vida é cada dia um dia de libertação. A cada dia nós temos mais um dia com o Senhor para aprender mais. Para aprender mais. Se o dia mal chegar, firme na palavra. Se firme na palavra. Levante um altar de adoração. Aqui foi dizendo: ei, foi um povo fazer um sacrifício ao Senhor, porque entende que a vida do crente não é apenas vou levantar a minha mão. Não, para com isso. Chega de romantismo. Não, a presença do Senhor Jesus, ela requer um relacionamento firme, constante e sempre abundante. É ser você ser constante, mesmo na tua fraqueza, mesmo na tua fragilidade, mesmo você dizendo que não tem força, mesmo que você leia apenas. O Senhor Jesus curou o cego. Senhor, essa foi minha devocional. O Senhor curou o cego. Aí mais tarde você vai ver que aquilo vai queimar no seu coração, e você vai retornar para você meditar na palavra. É assim na minha vida. Eu falei aqui como o Senhor Jesus me despertou hoje. E eu comecei a adorar. O Ivani fazendo a batata frita. E eu ali lavando a louça. E eu comecei a adorar. E eu olhei para ele: olha, vamos começar a fazer um propósito. Ei, mas como? Não sei, vamos fazer o propósito. Sabe por quê? Porque você tem que entender que a vida do crente não é apenas aqui levantar a mão, mas é jejum, oração, é você saber quem é você em Deus. Talvez o vento está balançando o seu barco para que você desperte, para que você acorde. É para que o Senhor Jesus, Ele quer me incomodar. Não.
Senhor Jesus não incomoda ninguém, mas Ele desperta. Ele desperta. E sabe por que Ele desperta? Porque como Ele deixou na palavra, eu não sei, você não sabe a hora que Ele há de vir. Então Ele desperta para que você não fique. Ele te desperta para que você se levante. Ele te desperta para que você se posicione. E se você vier na palavra, cada um discípulo tinha um jeito. Cada um discípulo era de um jeito. Eu gosto muito do discípulo Pedro, porque eu me identifico muito com ele. Muitas das vezes eu quero falar, muitas das vezes eu sou impulsiva. Mas ele entendeu quem ele era em Deus. Ele se levantou. Ele se levantou. E não fica com isso que o Senhor Jesus vai ficar falando para você. Vamos, vamos. Quem quer, quer. Quem quer, levanta e vem. Quem quer, levanta e faça. Quem quer, se posiciona. O Senhor Jesus, Ele fala. O Senhor Jesus todos os dias nos levanta. E é você e Deus. É você e Deus. Não fique com isso na sua cabeça. Estou no meu tempo. Que tem até um louvor. Quem tem promessa de Deus não morre não. Eu vou te dizer, a pior morte, sem ser física, é espiritual. Porque às vezes você pode estar até vivo, mas morto espiritualmente. Vindo aqui apenas para poder cumprir um protocolo. Vindo aqui apenas para dizer que eu estou aqui. Não, querida. O Senhor Jesus, Ele vê, Ele sonda e te conhece. E nessa noite Ele quer falar para você: não volta a olhar para trás. Porque se você olhar para trás, você vai perder a prosperidade. E qual é a prosperidade? A presença dEle. A palavra vai dizer no filho pródigo, ele quis a herança dele antes do tempo. Ele quis viver aquilo que ele achava que era para ele viver. E ele foi lá, viveu do jeito que ele queria. E tudo que ele tinha, ele gastou. Teve um tempo que ele desejou comer bolotas, comer comida dos porcos. Olha o que Satanás ele faz. Quando nós saímos do querer do Senhor Jesus, ele faz que a gente venha se lambuzar tudo de novo. Mas o Senhor Jesus, Ele tem misericórdia. E aceitou o seu filho de braços abertos. E foi lá e limpou. E fez uma festa. E colocou novas vestes. Colocou uma sandália. E colocou um anel sobre os dedos dele. Porque Ele quis mostrar para quem também já estava na casa, que ele também tinha valor. Que ele também tem valor. Porque ainda tinha tempo. E ele reconheceu que não tinha bens no mundo que pudesse fazer com que a presença permanecesse. Porque não adianta você ter muitas coisas e você não ter a presença. Não adianta você ter prosperidade e você não ter a presença. Não é errado a gente almejar, não é. Eu almejo muitas coisas. Eu quero muitas coisas. Mas o primordial é ter a presença. O primordial é você colocar à disposição e não dizer mais não. É você dizer: eis-me aqui. Mesmo com medo você vai e se lança. Mesmo você com medo, você querendo voltar para trás, você não. Eu vou porque o Senhor Jesus é que me capacita. Faça, querido, como Pedro. E fala: Senhor Jesus, para onde eu irei? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Se só o Senhor Jesus tem a palavra que salva, a palavra que te liberta, a palavra que te faz viver o extraordinário, a palavra que faz você viver a cada dia, a palavra que te traz o sustento, a palavra que faz você acessar algo diferente.
Não faça mais como órfã. Se você está em tempo difícil, vê no Deus que provê. Busca pelo Deus da provisão. Busca o Senhor Jesus. Porque você vai ver o que o Senhor Jesus pode fazer através do clamor que você levantar, através da sua oração. Talvez você não está vendo agora, mas o Senhor Jesus, Ele está preparando. O Senhor Jesus, Ele está trabalhando para te entregar algo perfeito. Ele primeiro está trabalhando você, para que quando Ele te entregar a bênção, você não tratar de qualquer jeito. Porque o que adianta é Ele te dar agora tudo que você almeja, e você desperdiçar a herança que você pediu. Então o Senhor Jesus, Ele está te moldando, Ele está te capacitando a cada dia. Aqui ninguém foi chamado apenas para poder ficar no banco. Você também foi chamado para pregoar a palavra, para poder trazer a palavra do Senhor Jesus. E talvez você fale, eu não sei falar. É o Senhor Jesus que capacita. E quando você começa a ler, a meditar a palavra, o Senhor vai trazendo a renovação. O Senhor Jesus vai trazendo a transformação naquilo que você precisa. Mas apenas faça. Apenas faça. Vai levantar alguém que vai dizer que você não é capaz? Vai dizer, alguém vai dizer, mas você não prega direito, mas você não sabe cantar direito, mas você não sabe, mas ei, eu estou fazendo porque Ele me chamou, eu estou cantando porque Ele me chamou, eu estou pregando porque Ele me chamou. Se coloca de pé. Coloca a mão no seu coração. E começa agora a colocar para fora aquilo que você precisa que Deus venha fazer. Coloca para fora aquilo que está engasgado, sabe? Aquilo que está preso aí dentro de você. Aquilo que precisa ser tocado. Ei, se permita que o oleiro venha colocar em você a essência do Espírito Santo. Porque é só Ele que pode fazer aquilo que você precisa. É só Ele que pode te trazer a força. Só Ele que pode trazer o novo sobre a tua vida. É só Ele que te vê quando ninguém mais te vê. Só Ele que vê você no secreto. É só Ele que te vê nos tempos difíceis. É só Ele. Ei, eu sou apenas um canal para a tua vida, mas o Senhor Jesus, Ele é o Deus do secreto. Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que tudo pode. É o Deus que traz as novas coisas. É o Deus que pode fazer o impossível. Espírito Santo, eu te entrego, ó Pai, o nosso coração em tuas mãos, Pai. Porque muitas das vezes, meu Senhor Jesus, queremos até fazer o bem, Pai, mas o bem, Senhor Jesus, que queremos fazer, nós não fazemos. Mas eu te peço, meu Senhor, que a tua graça venha nos encontrar nessa noite, Pai, e venha nos ajudar, Senhor Jesus, a permanecer, Senhor Jesus, em tua presença. Oh Pai, eu sei, Senhor Jesus, que quando o vento bate, Senhor da glória, muitas das vezes queremos desistir. Queremos, meu Senhor, olhar para trás. Mas eu te peço, Senhor Jesus, venha, Senhor Jesus, e resgata o teu povo. Resgata-nos, Senhor Jesus, e traz de volta, Senhor Jesus, a tua essência. Traz de volta, Senhor Jesus, o primeiro amor. Senhor Jesus, nos encontra, Pai, nessa noite. Senhor Jesus, afasta de nós, Pai, toda prática, Senhor Jesus, que nos tira do teu querer. Senhor Jesus, perdoa, Pai, quando nós não conseguimos, Senhor Jesus, dar aquilo que o Senhor merece. Perdoa-nos, Senhor Jesus, quando na nossa fraqueza, Senhor Jesus, esquecemos quem Tu és, Pai.
Mas, Senhor Jesus, eu te peço nessa noite, traz, Senhor Jesus, uma nova história sobre nós. Traz, Senhor Jesus, novos sonhos. E realiza, Senhor Jesus, as tuas promessas, Pai. Faça, meu Senhor Jesus, que nós venhamos viver, Senhor Jesus, o extraordinário na tua presença, Pai. Senhor Jesus, porque o Senhor, Pai querido, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Senhor Jesus. Então eu te peço, Senhor, faça, Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, Pai. Mas não nos deixe, Senhor Jesus, sem a tua presença. Não nos deixe, Senhor Jesus, sem sentir, Pai. Deus, muitas das vezes não conseguimos falar, mas eu te peço, Senhor, interceda por nós, Pai. Traz, Senhor Jesus, sobre nós, Pai, um entendimento. Traz, Senhor Jesus, um entendimento da tua palavra, Pai. Faça que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento, Pai. E nos transforma, Senhor Jesus, naquilo que o Senhor já sabe quem nós somos. Assim, Senhor Jesus, eu te peço, ó Deus. Faça, Senhor Jesus, mais uma vez.